a Vitória, que já participou com a gente no primeiro bloco. Eu dou risada porque essa mulher é muito divertida. Vitória do céu, como que você consegue ser tão alto astral? Adoro. Quem vê close não vê corre. Você se lembra, né, gente, que na semana passada a gente começou um assunto bem delicado, né, sobre relações homoafetivas e algumas questões familiares. Às vezes você é homossexual, não tem coragem de falar para os seus pais, ou os pais estão percebendo alguma coisa nos filhos e também não sabem como agir. A Vitória recebeu muita mensagem, a gente aqui no Tarobá Cidade, muitas perguntas, então a gente vai continuar, né, Vi, falando sobre isso. Isso. A gente normalmente, Paty, usa a dinâmica de responder durante a semana, mas como foram muitas perguntas, a gente teve muita demanda sobre essa questão, eu achei importante a gente voltar e falar sobre isso de novo. É, porque falta falar sobre isso, então a gente acho que chegou a essa conclusão, né? É muito tabu. Quando as pessoas elas têm a oportunidade de falar sobre esse assunto sem ser julgadas, elas vão querer falarem sobre esses assuntos sem serem julgadas. Então, como esse ambiente ele é um ambiente de não julgamento, as pessoas elas se sentem confortáveis para mandar essas perguntas. Vamos já começar para a gente ver se dá tempo hoje de responder todas. As nossas primeiras. Meu filho de 10 anos me falou que gostava de uma menina um tempo atrás. Agora soube que ele disse na escola que gostava de um menino. Como temos bom diálogo, questionei se era verdade e ele disse que sim. Com essa idade, eles já sabem sobre a sua orientação sexual? Como agir e abordar esse assunto? Vamos lá. Primeiro, a gente precisa entender o que é um gostar afetivo e um gostar sexual. Então, talvez ele realmente goste de meninas, mas ele também pode ter uma atração por meninos e não só no sentido sexual. Pode gostar desse amiguinho de uma forma um pouco mais profunda e não conseguir diferenciar, ele tem só 10 anos. Então, a gente colocar essa sexualidade dele em xeque é uma coisa muito séria e muito perigosa, porque ele é só uma criança, ele tem só 10 anos. Então, não que tenha um marco, um ponto assim específico que a gente vá conseguir determinar a sexualidade da criança ou do adolescente, enfim. Mas com 10 anos a gente ainda tem uma criança que nem sabe direito o que é isso. Então a gente não pode sexualizar essa criança. E quando a gente olha para essa criança e acredita que ele goste de menino, a gente está sexualizando. Pode ser realmente um gostar carinhoso, um gostar de troca, um gostar um pouco mais afetivo e genuíno. Amigo, né? E como os pais devem proceder nesse caso? Eu, assim, no meu ponto de vista profissional, a primeira e a chave para todos os conflitos, principalmente familiares, é o diálogo. A gente precisa conversar com essa criança. Olha, o que está acontecendo? Me contaram isso, me fala de você, eu quero ouvir de você. Porque a gente vai estar dando uma voz para a criança, né? Vai estar dando credibilidade para o que essa criança sente, para o que essa criança quer falar. Se a gente fica julgando e colocando o que a criança fala para os outros como prioridade, a gente não escuta o que essa criança tem para nos dizer. Então é muito importante que a gente sente, converse, tenha essas trocas e entenda do ponto de vista da criança o que está acontecendo. Ficou sabendo pela escola que ele gosta de um menino. Calma aí, como assim? Senta aqui. Mas ele confirmou depois para os pais, né? Ele acabou verbalizando que sim, só que a gente precisa entender o que é esse gostar, né, do ponto de vista dele. E observando mesmo, né? Vamos para a próxima. Não é sobre relacionamento, mas por que é tão difícil uma pessoa LGBT encontrar trabalho? Ótima pergunta essa. Preconceito, né? Acho que essa é a resposta. E é o tabu, né? As pessoas têm aquela fala, assim, muito preconceituosa e homofóbica de que, nossa, se ela entrar aqui, ela vai ficar pegando todas as mulheres. Vai ficar cantando todas as mulheres. Nossa, mas olha lá como ele é escandaloso. Ele vai dar em cima de todos os homens. E calma aí, né? Mulheres que são hétero também têm essa relação com homens. E homens que são hétero também têm esse tipo de relação com mulher. Por que a gente julga tanto pessoas que têm relacionamento homoafetivos? Só muda que a nossa atração de uma pessoa para outra pessoa muda. Cada pessoa gosta de um jeito, cada pessoa gosta de uma pessoa. Eu sempre tenho trazido muito isso em sessão, Paty, principalmente para os adolescentes. O que eu tenho conseguido desconstruir, eu desconstruo. No sentido de, a gente não precisa gostar de homem ou mulher, a gente precisa gostar de pessoas. Independente se a pessoa se identifica como homem, se ela se identifica como mulher, se ela gosta de homem, se ela gosta de pessoa, a gente precisa gostar de pessoas. Inclusive na hora de contratar, né? Porque, exatamente, pelo que ele falou, ele não consegue emprego, ele ou ela, não sei, é justamente por essa questão do gênero. Vamos lá para a próxima. Sei que minha filha tem atração por mulheres, mas não aceito e nunca consegui falar com ela sobre isso. Você falou do diálogo, né, na questão anterior.
aceitação e respeito. Queria que você até falasse um pouco sobre isso. Essa pergunta, inclusive, é de uma paciente minha. Olha a gente explanando aqui. O que acontece? É muito difícil, nesse caso em específico, a mãe ter essa aceitação porque ela já tem todo um histórico de preconceito. Então, ela olha para essa filha com o olhar que o mundo olharia e não com o olhar que uma mãe deveria olhar, né? Então, o olhar de julgamento, o olhar de preconceito, o olhar de exclusão, o olhar de diferença. Então, acaba que ela não consegue ter essa aceitação familiar. É uma questão, ela não aceita que ter um indivíduo diferente dentro dessa família. Diferente no sentido da projeção dela, né? Exatamente. Porque ela deve ter sonhado com uma filha que se casasse, né? Esse sonho básico de todo mundo. E por ter outros filhos, e outros filhos que têm relacionamento heteroafetivos, quando chega uma que tem um relacionamento, na verdade nem se relacionou ainda, mas quando chega uma que tem essa questão um pouco mais homoafetiva, a mãe já julga, já se, não tô preparada. Todas as vezes que a filha tenta conversar, a mãe se fecha. O que a gente precisa? A gente não é obrigado a aceitar nada, é o que eu sempre trago, né? Ninguém é obrigado a aceitar. Eu não sou obrigada a aceitar que minha filha vá se relacionar com outra mulher. Eu não sou obrigada a aceitar, mas eu sou obrigada a respeitar. A gente não é obrigada a aceitar muitas coisas que não estão sob nosso controle, mas tudo que não está sob nosso controle a gente precisa respeitar. E terapia, no caso da mãe, é uma boa? É tudo, é tudo. A gente consegue perceber muita evolução nesse caso, a gente consegue perceber que essa relação familiar, ela fica muito mais estabelecida, muito mais respeitosa, muito mais não violenta quando essa mãe, ela entra em processo terapêutico. E essa filha também. A filha também é bacana, né? Vamos para a próxima. Você acredita que um relacionamento com o mesmo sexo é o mesmo que com o sexo oposto? Sobre se relacionar com pessoas, né? É claro que quando a gente fala sobre a pessoa que está envolvida nessa relação, ela entende que ela se relaciona com pessoas, né? Ela entende que não importa o gênero, o sexo, a identificação. Mas pessoas de fora têm um olhar muito mais julgador sobre relacionamento com pessoas do mesmo sexo. Mas para quem tá dentro é só gostar de pessoas. Com certeza. É só ela estar, eu acredito, né? Preparada, porque a gente sabe que vai ter o julgamento e o preconceito. Mas dentro do relacionamento tá tudo certo. E dentro de relacionamentos homoafetivos, Paty, a gente precisa prezar muito pela rede de apoio. A gente precisa ter pessoas que sejam suporte para essa pessoa que tá se descobrindo, talvez, que nem tenha certeza do que gosta, que nem tenha certeza de quem é. Mas a gente precisa começar a colocar essa pessoa dentro de um lugar seguro, para que ela se sinta confortável de se descobrir. Muito bacana as suas respostas. Última perguntinha rapidinho, gente. Minha sobrinha, desde pequena, já dizia que gostava de meninas. Ela nunca foi muito feminina, mas se identificava como mulher. De uns tempos pra cá, está bem parecida com homem. Como lidar com isso? Como conversar sobre esse assunto? Meu Deus. Porque não é só a sexualidade, né? A atração, mas como ela se vê, é mais complexo, né? Isso. É a forma com que ela se identifica, né? A forma com que ela se relaciona com o mundo. A gente já começa a entrar em uma subjetividade muito intensa. Porque isso diz muito mais sobre a subjetividade dela. Quem é ela? Que espaço que ela ocupa nesse mundo? Quem que eu sou? O que eu gosto? O que eu não gosto? Talvez eu tenha nascido como uma mulher, mas eu não me identifico como uma mulher. Então, a gente entra no processo de transição de gênero, que daí a pessoa começa a se identificar com o que ela vê no espelho. Então é todo um processo que precisa ser trabalhado. Para os pais é muito mais difícil entender essa questão, porque eu pari uma menina. Eu fiz uma menina. Como que do nada essa pessoa virou um menino, né? E não é do nada. Desde sempre essa pessoa nunca foi muito feminina, até porque feminino a gente acaba trazendo um pouquinho de preconceito para essa fala, mas também tem essa questão dos nossos olhos. Os nossos olhos enxergam coisas femininas e enxergam coisas masculinas. Então a gente precisa agora entender quem que é essa pessoa no mundo e servir uma rede de apoio para ela. Gente, olha, maravilhoso. Eu tô até arrepiada com essa resposta. Vamos mostrar o Instagram da Vitória Correia, que é a nossa psico, que a gente chama toda segunda, Vi. Então, você tá lá no Instagram, @VitCorreia, e o seu WhatsApp também, em que você atende e marca suas sessões, né? Isso. Quem quiser marcar uma sessão, quem precisar de terapia, pode entrar em contato comigo. Eu tô aqui para ajudar você da melhor forma possível. Gente, maravilhosa Vitória. Obrigada mais uma vez pela sua participação. E o Tarobá Cidade de hoje fica por aqui. Você fica agora com o Tarobá Notícia com Cid Ribeiro. E eu volto amanhã às 11 horas da manhã. Fiquem com Deus e até lá.